E vocês podem ter certeza que o sonho dele, o sonho do Moraes, é mandar prender o Bolsonaro. Bolsonaro é a espinha na garganta do Moraes. E esta informação sair agora só fortalece a manifestação do próximo dia 6 de abril. Mas olha só as notícias que acabaram de sair nesse instante. Segura a onda aí e respira. Eu vou tomar até uma água aqui, tá? Parlamentar exige intervenção federal em estado sob comando do PT. É isso mesmo. O senador Eduardo Girão, do Novo, defendeu a intervenção federal no Ceará. Ele informou que protocolou um pedido formal à presidência da República, solicitando ação imediata diante do avanço das facções criminosas no estado, e destacou que uma cópia do documento será enviada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Destemido Bolsonaro abre verbo e se manifesta sobre pedido de sua prisão. É isso mesmo. Demonstrando tranquilidade de quem tem a consciência limpa, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou na manhã dessa quarta sobre o pedido de sua prisão. Continua sendo notícia, né, Pisório? Você viu a última agora? Pois é, presidente. A gente acordou com essa, né? Inclusive, a gente faz um paralelo entre essa possível prisão minha, que o Alexandre Moraes despachou para o PGR, o senhor Gonê, né? Para decidir se me dá uma preventiva ou não, porque eu estaria atrapalhando aí o julgamento dessas pessoas que participaram, outras nem tanto, né, do 8 de janeiro. A verdade vai aparecendo cada vez mais. Eu até digo, né, você pode ver, um dos 5 que vão me julgar é o Flávio Dino. Olha que está aqui. Um tweet dele novo, né, é de dezembro de 2014. É novo não, está um pouquinho velho, 2014. Mas ele diz aqui, esse disparate chamado Bolsonaro, há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito. Então o PGR e o Supremo farão. Ou seja, ele agora está no lugar do Supremo. Quem dá uma tuitada dessa, tem isenção para me julgar? Não tem. Não tem. Presidente, e tem uma outra questão, né? Nessa matéria de hoje do Metrópolis, né, diz que o Moraes pede para que a PGR opine sobre a convocação para os atos pela anistia, dizendo que o senhor pode estar cometendo delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo, presidente. Esses possíveis impedimentos acontecem em ditadura. O jurista de esquerda Walter Maierovitch detonou o pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro e disse que isso viola a Constituição. Olha, se trata de um pedido feito por integrantes do Partido dos Trabalhadores. E esse pedido, que foi feito diretamente ao Moraes, ele encaminhou ao Procurador-Geral da República para se manifestar. Então vamos ao pedido desses integrantes do PT. Não tem pé nem cabeça e viola a Constituição. É o absurdo do absurdo. As pessoas têm direito à manifestação. Ou será que esse pessoal que está pedindo agora esquece que o próprio apoiadores do presidente Lula, quando ele estava custodiado, fizeram ou se colocaram de frente ao local da custódia, armaram barraquinhas, fizeram manifestações. Ora, isso é livre exercício de manifestação, de direito de reunião. Então, com esse tipo de atitude, e lembrando que a Constituição admite a prisão cautelar com base no princípio da necessidade. A necessidade para isso, ele está criando uns tumultos ou ele está exercitando um direito e uma garantia constitucional. Quando esses requerentes do Partido dos Trabalhadores fazem esse tipo de requerimento, de pedido, eles estão dando bola redonda para o Bolsonaro chutar. Então, o que vai acontecer? Por evidente, o procurador não vai ver nisto uma justa causa para endossar o pedido de prisão cautelar. E o Moraes
ao analisar a necessidade disso, não vai decretar a prisão. E o líder da oposição entra com habeas corpus coletivo para presos do 8 de janeiro. É isso mesmo. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco, anunciou nesta quarta-feira que vai entrar com um habeas corpus coletivo no Supremo Tribunal Federal em favor dos presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Zucco e outros parlamentares, como o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, usavam uma camiseta escrita Anistia Já, presos do 8 de janeiro. Durante a coletiva, Zucco reforçou que a oposição segue em obstrução na Câmara para pressionar pela inclusão da pauta no plenário do projeto de lei que concede anistia a todos os presos pelos atos de 8 de janeiro. E mais do que isso, existe uma outra coisa importante que acabou de acontecer na Câmara. Acabou de acontecer não, aconteceu na sexta-feira, mas que o negócio está tomando corpo na Câmara dos Deputados. Vejam só, vamos começar pelo pedido de prisão do Bolsonaro. Olha só a matéria que está na CNN. Moraes consulta a PGR sobre notícia crime que pede prisão de Bolsonaro. Esta é a notícia. Moraes consulta a PGR sobre notícia crime que pede prisão de Bolsonaro. Acontece que se você der a notícia dessa maneira, ela não vai te dar like. Se eu colocar prisão de Bolsonaro, Moraes pede para a PGR analisar a prisão de Bolsonaro. Vamos então explicar direitinho. Uma vereadora do PT do Rio de Janeiro, tinha que ser, acionou lá o STF por conta da manifestação de Copacabana, porque o Bolsonaro estaria pedindo a aprovação da lei da anistia. No último dia 19 de março, dia 19, hoje é dia 2 de abril, esse mês teve 31. Nós já estamos falando de 3 semanas, já está indo para a 4ª semana, desde que o PGR recebeu esse pedido de notícia criminis. O que significa isso? De notícia criminis. Mas o que é isso, Kleber? É eu notificar de que determinada pessoa pode ter cometido um crime. E eu quero que essa pessoa responda por esse crime. Qual o crime imputado ao Bolsonaro? Segundo ela, instabilidade. A gente vai ler aqui para vocês. Olha só. Procedimento é de praxe quando o Supremo é acionado com notícia crime. Portanto, o Moraes fez aquilo que está no regimento interno. Mandou a notícia crime direto para o PGR. Essa trata de Bolsonaro em manifestações por anistia. O ministro Moraes pediu manifestação da PGR sobre uma notícia crimes que, a respeito de Jair Bolsonaro e a possibilidade de prisão preventiva do ex-presidente. O procedimento é de praxe quando o Supremo é acionado com uma notícia crime. Esse rito está previsto no regimento interno da Corte. A notícia crime em questão foi protocolada pela vereadora Liana Cristina do PT, após Bolsonaro convocar apoiadores para um ato no Rio de Janeiro em março. Então essa petista, essa Liana Cristina, entra com uma notícia crimes no Supremo Tribunal Federal. E após o Bolsonaro convocar uma manifestação para março, ela entrou isso antes da manifestação de Copacabana. Segundo a vereadora, a situação caberia a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Ordem pública do quê? A Constituição garante a livre manifestação. Bolsonaro não insultou ninguém, não incitou ninguém, não cometeu nenhum crime, portanto, é livre a manifestação. E aí vem aqui, por enquanto não houve manifestação do PGR. O envio para o PGR, que Moraes mandou para o PGR, foi no último dia 19 de março. Na última semana, Bolsonaro se tornou réu no STF. 2 perguntas para vocês. Primeiro, o Moraes precisa do PGR para decretar a prisão do Bolsonaro? Eu quero que vocês sejam honestos. Eu quero que vocês sejam honestos. Se o Moraes quisesse prender o Bolsonaro, ele precisaria efetivamente de pedir ao PGR por isso? Por óbvio que não.
E vocês podem ter certeza que o sonho dele, o sonho do Moraes, é mandar prender o Bolsonaro. Bolsonaro é a espinha na garganta do Moraes. Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. Percebam, dá para perceber que o tempo que o PGR está demorando é o mesmo tempo que aconteceu com o passaporte do Eduardo Bolsonaro? Por que o PGR recebeu esse pedido e está há quase 4 semanas com ele na mão? Ele recebeu antes do Bolsonaro se tornar réu no processo do golpe. Antes. Por que ele está segurando isso? Porque eles esperavam novos elementos que não vieram. Que novos elementos são esses, Kleber? Este pedido é referente ao anterior, a questão da manifestação do Bolsonaro em Copacabana. O que eles estavam esperando? Que o Bolsonaro xingasse, falasse alguma coisa que não fosse republicana, ofendesse ministros, ofendesse o STF. Eles estavam aguardando alguma coisa na manifestação para ter um elemento para mandar prender o Bolsonaro. E isso não aconteceu. E esta informação sair agora só fortalece a manifestação do próximo dia 6 de abril. A manifestação, a tendência é ficar mais explosiva, ficar maior ainda. Só que hoje o dia está tão maluco, mas tão maluco, que eu fui obrigado a parar para pensar e esperar para fazer essa live para vocês. Por quê? No meio de tudo isso sai uma outra reportagem. Presta atenção nisso, vocês que estão assistindo, compartilhem ao máximo, que o Deltan Dallagnol, e eu sempre dou as fontes de quem sabe, porque tem uma mania aqui no meio da direita, tem uma turminha que acha que as pessoas estão preocupadas em querer combater A, B ou C. Por exemplo, meu amigo Fábio do Vida Gringa está ao vivo agora fazendo análise dele, é pessoal dele. Meu amigo, uma pessoa que eu considero que, assim, converge em 90% tudo que ele pensa, eu também penso. Não sei nem qual que é a análise dele. Mas olha só as notícias que acabaram de sair nesse instante. Segura a onda aí e respira. Eu vou tomar até uma água aqui, tá? Hoje eu vou fazer uma live às 22 horas e 22 minutos. Eu vou entrar em ponto às 22 horas e 22 minutos. Eu abro a live na minha comunidade privada. E vocês estão vendo, quem participa já da comunidade privada, que cada live que eu faço lá é de arrepiar porque as coisas estão acontecendo. Então hoje não vai ser diferente. Então se prepare aí para essa live, porque essa live é hoje mais uma poderosa. Então às 22h22, vocês que já fazem parte da comunidade privada, podem me acompanhar lá. Quem não me acompanha, aqui tem um Linktree, né? Vocês podem se inscrever lá e fazer parte da comunidade privada. Vamos lá. Olha só o que está acontecendo. Foi trazido agora há pouco pelo Deltan Dallagnol também. PL pede para Hugo Mota pautar pedido de suspensão de ação sobre plano de golpe. Sabe a ação que fez o Bolsonaro se tornar réu na semana passada? O PL partiu para o contra-ataque. E o negócio vai ficar tão feio, mas tão feio, que está envolvendo aí PL da anistia. E por isso que eu, assim, vou precisar separar em várias lives, porque senão não dá. Tá? Estou falando da prisão do Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, as retaliações ou a reciprocidade que está em volta, que passou no Senado, que a Câmara está pressionando, e o PL, no meio de tudo isso, fazendo obstrução. Ouvi hoje a Tereza Cristina, a ex-ministra do Bolsonaro, falando do agro, porque tem que aprovar, tal, etc. Eu discordo totalmente dela e de todos aqueles que estão aprovando essa lei da reciprocidade, que isso daí é um absurdo, que só vai piorar mais ainda a situação. Mas a gente vai comentar isso em outro cenário. Mas tudo isso depende do PL, Partido Liberal. PL pede para Hugo Mota pautar pedido de suspensão de ação sobre plano de golpe. E o pior, isso vai ser votado no plenário. E o Hugo Mota tem que, em 45 dias, encaminhar isso ao plenário. Ele tem 45 dias, pode encaminhar com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias ou 45.
Argumento de presidente do partido de Bolsonaro é artigo da Constituição que permite partidos políticos pedirem a sustação de ações contra deputados. Ramagem é um dos réus. Eu vou resumir aqui para vocês. Como Alexandre Ramagem está justamente naquele núcleo 1 dos 7 que foram denunciados e agora se tornaram réus, com a decisão da primeira turma da semana passada, o Ramagem está entre um dos 7. Por quê? O PGR, ao invés de desmembrar a ação, colocou em núcleos para fazer condenação embaciada. E, obviamente, o Bolsonaro tinha que estar nesse primeiro núcleo. E colocou o Ramagem junto. Acontece que o Ramagem é deputado federal. E o artigo 53 da Constituição diz que ninguém pode fazer nada contra um deputado a não ser a Câmara. O que fez o PL? Entrou com um pedido para o Mota. Você tem 45 dias aí para você colocar em votação no plenário se ser suspensa ou não a ação. E como não foi desmembrada, suspensa a ação por conta do Alexandre Ramagem, suspende também para o Bolsonaro. Olha só o imbróglio que isso está virando. E o que acontece? Iliana é do PT do Recife, né? Tá aí. Então vocês já sabem aí, vocês do Recife, quem é a dita cuja. Aí, meus amigos, vem o seguinte problema. O PGR poderia, a partir disso, falar assim, não, eu vou, então, desmembrar. Mas o processo não está desmembrado. Isso atrasaria todo o procedimento. Mas quem mesmo falou para vocês que quando os advogados começassem a trabalhar, não ia ser a moleza que eles estavam pensando que ia ser? Que ia ter análise sobre análise? E é justamente aí que entra um outro fator, que eu vou desmembrar cada um desses fatores, vou fazer igualzinho o pessoal. Você falou, né? Eu avisei desde o começo. Vai entrar depois um outro fator que eu também trouxe ontem a reportagem, né? Eu havia trazido anteontem para vocês, do Marcelo Suave, que fez um excelente trabalho, que trouxe o Sérgio Tavares e falaram do Tagliaferro. Muito bem. Aí tem um pessoal que acha que eu estou criticando o Paulo Figueiredo, porque o outro é Paulo Figueiredo, o outro é Eustáquio, o outro não é nenhum, é Serginho e tal. Gente, a nossa função aqui não é fazer trabalho de ego. Eu não estou preocupado com o meu ego. Existe algo muito maior do que o meu ego, do que a minha pessoa, que é o Brasil, que é a direita, ou são os conservadores, que é o Brasil. Então eu estou me lixando para o meu ego. Para mim, pelo menos, eu, Kleber, eu estou lixando para o meu ego. E aí, quando eu trouxe a notícia para vocês, disso tinha acontecido, eu fiz a live no Crocodilo e fiz no Jacaré, e depois eu tirei a live do ar. Por quê? Tirei a live do ar porque o próprio Tagliaferro disse, não, eu não empreendi fuga, eu estou no Brasil. Acontece que depois se verificou que ele saiu do Brasil sim, que ele foi para a Itália sim, mas algo fez ele voltar para o Brasil. Ele passou a ter segurança. E aí começou o Paulo Figueiredo ofendendo o Oswaldo Eustáquio, dizendo que a matéria era velha, e eu falei agora há pouco, matéria velha para mim é aquela que ainda não sei. Portanto, esse pedido de prisão do Bolsonaro ocorreu no dia 19 de março. É matéria velha para vocês? Não é, estourou agora. Né? Estourou agora. Então, a matéria acabou de estourar. Se o pedido foi feito dia 19 de março, em que pese isso não ser de agora, ser de 3, 4 semanas, isso não é matéria velha, porque só agora chegou o conhecimento do pessoal. Entenderam a situação? A mesma coisa acontece com o fato da denúncia que foi trazida pelo Sérgio Tavares do vídeo que o próprio Eustáquio gravou. O fato ocorreu em dezembro de 2024. Por isso é matéria velha. Matéria velha para quem? Eu só fiquei sabendo agora. Então não interessa qual foi a data que efetivamente ocorreu. Se a matéria, se os fatos eu só estou tomando conhecimento agora, não é matéria velha, é matéria nova. Então, isso para mim. Eu fiz a pergunta. Ninguém tinha visto esse vídeo antes.
Se o Paulo Figueiredo teve acesso a isso, por que ele então não trouxe isso à tona? O Tagliaferro falou só com o Paulo Figueiredo? Falou só com o Eustáquio? Falou com o Alan? Falou comigo? Não sei. Comigo você está dizendo que não falou. Então, com quem ele falou, andou deixando de falar, se era verdade ou não, isso não compete a mim. O fato é que o Sérgio Tavares trouxe o furo de reportagem no canal do Marcelo Suave, e o Marcelo abriu o canal e colocou o canal dele em risco fazendo isso. E parabéns ao Marcelo, que teve coragem de fazer isso para chegar a público. E qual foi a consequência disso? Saiu há cerca de 40 minutos na Globo. Eu estava assistindo ao vivo para trazer as informações para vocês. Polícia Federal indicia ex-assessor de Moraes do TSE em investigação sobre vazamento de diálogos. Inquérito foi aberto em 2024 após vazarem conversas de Moraes com auxiliares. Conteúdo sugeria que o ministro teria usado o cargo do TSE fora do rito para municiar inquéritos do STF. Que inquéritos é esse? Inquéritos do fim do mundo, etc., que estão agora pedindo a prisão do Bolsonaro com base em subversão ou alguma coisa. Esta é a democracia que o PT quer. Duas coisas são importantes. Primeiro, nós, da direita, temos que passar a ter calma. Qualquer matéria hoje que fomente o caos coloca pessoas em risco. Existem pessoas que estão nervosas, desesperadas, que tomam remédio controlado, que têm preocupação. Existem outras que estão com tornozeleira eletrônica, que depende de muita coisa do que está acontecendo. Então nós temos que ter calma, parcimônia na hora de dar a notícia e dar a notícia da maneira correta. Dar a matéria da maneira correta. Kleber, acho que as informações expostas pelo Oswaldo Eustáquio é contra-informação para desestabilizar a direita e dar munição à esquerda e o Supremo. Como, Mr. Magoo? Se você me explicar como que isso poderia dar munição ao Supremo, se desse munição ao Supremo, Mr. Magoo, por que o Supremo agora está querendo o indiciamento do cara que o Oswaldo Eustáquio trouxe? Porque até agora estava tudo em silêncio, ninguém falava nada. O sujeito trouxe coisas violentas. Ele ligou o ministro Alexandre de Moraes a determinados grupos aí que eu não posso nem falar, que senão cai minha live. Ele falou que temia a morte dele, ele disse que tem elementos para derrubar o ministro. Ele falou das coisas que aconteceram, ele citou, então, ex-parlamentares e atual parlamentar, ex-presidente da Câmara, municiando o próprio STF contra deputado. Vocês entenderam? Tudo isso veio à tona anteontem. Por que hoje a Polícia Federal indiciou o cara? Se isso é contra-informação que favorece ao STF, por que o STF foi para cima do cara? Entendeu, Mr. Magoo? E aí surgem algumas perguntas. Era ou não era o cara no vídeo? Era o cara. Se houvesse só a gravação de voz, era ou não era o cara na voz? Era ou não era a voz do cara? Mas não era só a gravação de voz, tinha a gravação de vídeo. Que nem a Larissa Rosa. Oswaldo Eustáquio é mentiroso. E o que isso contribui, Larissa, para o fato? Você pode me explicar? O Oswaldo mostrou ou não mostrou o vídeo? Ele está mentindo nesse momento? É mentira que estava ali o cara? Não é. Então começa esse tipo de situação, de briguinha. Eu acho que o cara não está falando a verdade. O Oswaldo não está falando nada. Quem está falando é o Tagliaferro. O vídeo está ali. E tanto está ali que agora a Polícia Federal partiu hoje para cima do cara. Aqui, ó, Cláudia Beda. Kleber, você é mau advogado favorito. Beijo pra Lana. Docinho, mas eu sei que vocês quis escrever, meu. Só tô brincando com você, Cláudio. Obrigado aqui pelo seu superchat. Vocês entenderam? Então, assim, o que me leva a querer dizer se o Paulo Figueiredo ia ganhar ou não R$1 milhão, ou ia dar R$1 milhão pro Tagliaferro se ele falasse pro Roda Viva? Isso tá ali no vídeo. E aí eu vou bater no Paulo Figueiredo, porque um cara desses que já mostrou para todo mundo que é um aproveitador, que ele está querendo se dar bem em cima, o cara estava preocupado ali com R$1 milhão e citou o nome do Paulo Figueiredo. Aí eu vou bater no Paulo Figueiredo por conta disso?
Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.